Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa segunda aula da disciplina de Análise e Modelagem de Software. Na primeira aula nós trabalhamos na motivação que justificava a utilização e a criação dessa disciplina no curso. Lá nós vimos que era muito importante termos uma linguagem visual para fazer projetos de software. Hoje eu vou apresentar para vocês a UML, que é a linguagem universal criada para visualização, especificação e documentação de software. Então a UML, gente, é uma linguagem que foi criada especificamente para projetos de software. A partir da UML nós podemos visualizar todo o projeto de um programa, de um software, de um site, de uma página ou de qualquer outro produto que possa gerar um software de computador. Então todas as etapas desse planejamento, que é feito para posterior implementação prática, que venha a ser a nossa codificação, ela é feita através dessa linguagem. A grande vantagem de utilizarmos a UML é que ela é única para 4 atividades importantes nessas etapas de planejamento de projeto de software. Análise, o design, que é a modelagem visual, a implementação, que é a codificação através de uma linguagem de programação, e a fase de testes, que é a fase final no qual nós vamos testar o nosso produto já implementado. O nosso modelo subjacente à linguagem UML é composto de itens, relacionamentos e diagramas. Para os itens, nós podemos classificá-los em estruturais, que são as classes, as interfaces com o usuário, os casos de uso e os componentes. Os itens eles também podem ser comportamentais, que são as nossas interações e as máquinas de estado. Os itens também podem ser classificados em grupos de elementos, que podem ser pacotes, frameworks ou subsistemas. E também temos os itens anotacionais, que são as notas de implementação de todas as fases. Os itens, eles são essenciais para a gente definir toda a nossa estrutura organizacional do nosso software. Então vocês perceberam que essa classificação consegue determinar todos os tipos de subdivisões que o nosso programa pode ter. Então a gente sempre tem um problema muito grande, como por exemplo no exemplo que eu dei na aula passada da nossa imobiliária, um site que vai vender imóveis. Eu consigo classificar esse problema, que é implementar um sistema para anunciar e vender imóveis na internet, através dessas estruturas de itens. Para que eu consiga ter várias visões, várias formas de determinar quem são os meus usuários, quem vão ser as pessoas que vão implementar o meu sistema, de que forma que eu vou fazer isso, eu vou utilizar desses 4 tipos de itens: estruturais, comportamentais, grupos de elementos e anotacionais. Isso tudo vai ser o meu guia para mim determinar como vai ser o meu software. Eu ainda tenho, no meu modelo subjacente ao UML, os relacionamentos. Os relacionamentos eles podem ser classificados em mais 4 tipos. Relacionamentos de dependência, relacionamento de associação, relacionamento de generalização e relacionamento de realização. Cada um desses relacionamentos tem características importantes e próprias, que nós vamos ver logo depois nas próximas aulas. Os relacionamentos eles são interações que podem ser feitas entre as classes, entre os casos de uso. Então isso vão formar os meus diagramas. A partir dos itens e dos relacionamentos, eu consigo fazer interações, eu consigo relacionar todas as minhas estruturas dos meus itens. Então eles vão se comunicar entre si e quando eu olhar para este modelo visual, que vão ser os meus diagramas, que é o nosso terceiro tópico, eu vou conseguir entender, a partir do meu ponto de vista, como cliente, ou como gerente do projeto, ou como um programador que vai implementar aquilo que foi desenhado ali, eu vou conseguir visualizar para aquele modelo gráfico e eu vou conseguir, a partir dos meus conhecimentos, determinar quais vão ser as funções que eu vou implementar, que eu vou utilizar ou que eu vou testar no meu sistema.
Por fim, nós temos os diagramas. E aí, a UML ela provém de vários diagramas, nós vamos ver alguns aqui na nossa disciplina, como, por exemplo, diagrama de classes, diagrama de objetos, diagrama de casos de uso, diagrama de sequências, diagrama de colaborações, diagrama de gráficos de estados, diagrama de atividades, diagrama de componentes e diagrama de implantação. Todos esses diagramas, eles são criados através da união dos meus itens, classes, interfaces, casos de uso, componentes, com os meus relacionamentos. Então, a gente vai relacionar, a gente vai interagir através dos relacionamentos os meus itens. E isso tudo vão formar para mim os diagramas. Diagrama nada mais é do que uma representação visual específica, que tem uma regra para se implementar, e a partir desta definição visual eu vou conseguir interpretar uma etapa do meu sistema, ou uma etapa do projeto do meu sistema. Todo o meu modelo do meu sistema ele é representado por dois conjuntos de diagrama. Os diagramas que são ditos estáticos e os diagramas que são ditos dinâmicos. Nesta figura aqui abaixo, vocês conseguem visualizar agora a separação entre os diagramas que são determinados como estáticos e os diagramas que são determinados como dinâmicos. Os diagramas que estão destacados em vermelho são os diagramas estáticos, ou seja, são diagramas que não vão se modificar, não vai ter uma interatividade dinâmica, eles vão ser únicos e a partir daquele desenho é exatamente aquilo que eu vou implementar no meu sistema. Então a gente pode destacar como diagramas estáticos, o diagrama de casos de uso, o diagrama de classes, o diagrama de objetos, o diagrama de componentes e o diagrama de desenvolvimento. Como diagrama dinâmico, vocês conseguem ver os diagramas nas cores azul. Esses diagramas eles podem ser modificados de acordo com o estado ou com a decisão que o meu programa pode tomar. Como, por exemplo, o diagrama de sequências. Eu posso ter uma sequência dinâmica, de acordo com a decisão do meu usuário, se ele vai clicar num botão sim ou se ele vai clicar num botão não da minha janela, da minha interface, eu vou tomar uma decisão diferente. Então ele é dito diagrama dinâmico por causa disso. Eu vou ter sempre uma ação para cada reação, uma reação para cada ação do meu usuário. Então nós podemos destacar o diagrama de sequências, de colaboração, de estado e de atividade como diagramas dinâmicos. Isso tudo dependendo da perspectiva do usuário, ou seja, de acordo com o tipo de usuário que nós temos, eu vou ter um diagrama específico que vai determinar quais vão ser as ações que eles vão representar. Então, pessoal, a UML ela é bastante importante nesta criação e essa é a principal subdivisão, as principais características que essa linguagem permite para que a gente consiga criar diversos tipos de diagramas, e aí vocês estão vendo muitos deles aqui, e esses diagramas servem para mim compreender de forma mais clara e mais objetiva, de acordo com o meu nível ou com o meu tipo de usuário do sistema, eu posso ser um usuário, eu posso ser um projetista, eu vou olhar para esse diagrama e eu vou conseguir ter um entendimento do funcionamento do meu sistema. Então a UML, como eu já falei, ela surgiu da união de três grandes metodologias de modelagem. Essas três grandes metodologias, o OMT, o OOSE, que surgiram lá na década de 90, são metodologias baseadas na modelagem orientada a objetos. A orientação a objetos é um paradigma que é determinado para diversos tipos de linguagens de programação. A partir desse paradigma, eu consigo classificar o meu software, o meu sistema em diferentes classes e criar diferentes tipos de objetos para essas classes. Então, essa propriedade desse paradigma é bastante importante porque eu consigo modelar em etapas, em partes do meu sistema. E essa modelagem permite que eu faça reusabilidade de código, permite que eu divida o problema em pequenos problemas e essa subdivisão, ela cria etapas, e essas etapas elas são distribuídas através de um grupo de programadores, um grupo de desenvolvimento, onde cada um vai ficar responsável por uma etapa. Então é muito importante eu ter esses diagramas bem implementados para que em cada uma das etapas, em cada nível de usuário ou de pessoas que vão trabalhar no sistema para implementá-lo, consigam ter o entendimento necessário para que ele esteja lá no final
um sistema completo e funcional. Então, voltando à história, esse projeto, né, dessa união dessas 3 metodologias de modelagem, deu o que nós chamamos hoje da UML, que é uma modelagem universal, né, que ela foi adotada lá em meados de 1997 como uma linguagem padrão de modelagem. Então, hoje em dia, qualquer tipo de projeto que é feito em sistemas de software, ele tem que ser baseado na UML. Então, é uma padronização que é determinada através daqueles diagramas que eu citei anteriormente, e a partir dessa determinação eu vou conseguir criar modelos gráficos para interpretar o projeto e para justificar o projeto do software. Lembrem lá do projeto de uma casa, é a mesma coisa. Eu vou criar uma planta dessa casa, eu posso criar um desenho em 3D dessa casa, determinar todas as especificações dela, para posteriormente fazer a construção seguindo exatamente aquilo que foi definido. Para um software, nós vamos fazer a mesma coisa. A gente vai determinar os requisitos do usuário, os casos em que esse software vai ser utilizado, e a partir disso a gente vai definir linguagem de programação, tipo de banco de dados, quantas classes eu vou ter no meu sistema, se eu vou subdividir ele em várias classes ou não. Então tudo isso vai ser definido previamente utilizando as regras padronizadas pela linguagem universal de modelagem, UML. Aqui embaixo vocês podem visualizar uma timeline até o ano de 2002, que deu origem a essa linguagem, que hoje já está numa versão acima da 2.0, que estava lá em 2007, e ela nos permite utilizar todos esses diagramas em prol de um bom projeto de software. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos diagramas. A UML, como eu já havia dito, ela provém de alguns diagramas. Na disciplina nós vamos trabalhar com os principais diagramas que são importantes para nós definirmos um sistema de software. Então, ele provê a representação parcial do meu sistema. Então, eu posso definir através de um diagrama algumas representações que vão me ajudar a compreender qual vai ser a arquitetura do meu sistema que eu vou desenvolver. Então, nesta sessão, nós vimos a história da UML, e na próxima aula nós vamos compreender um pouquinho do diagrama de casos de uso, que é um dos principais diagramas, um dos mais simples de se modelar, e ele é extremamente importante para quem está iniciando qualquer tipo de projeto de construção baseado em software. Obrigado pela atenção de hoje e até a próxima aula.